Olá, meu nome é Daniela Dall'Acqua, eu sou executiva de recursos humanos, atuo há cerca de 25 anos nessa área. Eu comecei ainda como estagiária na faculdade, eu me formei como assistente social, sou assistente social de formação, depois fiz uma série de especializações para complementar minha formação, inclusive um MBA nos Estados Unidos. Nesse tempo todo, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito grandes, muito reconhecidas por terem melhores práticas de recursos humanos, entre elas Ford, Pfizer, Microsoft. Também trabalhei em empresas de seleção de altos executivos, Headhunters, na Heidrick & Struggles e na Korn Ferry. E desde 2018 eu atuo como diretora de recursos humanos da MetLife Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho das melhores práticas de diversidade e inclusão da MetLife. A MetLife é uma empresa muito grande, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, uma das maiores empresas do mundo e que tem sido constantemente reconhecida como uma das empresas mais diversas e que tem diversidade e equidade de gênero entre os seus pilares. A gente vai falar um pouquinho disso. Aqui no Brasil, a gente tem a felicidade de ter sido reconhecida recentemente com alguns prêmios. Então, no GPTW, a gente não apenas recebeu o selo de Great Place to Work, de uma das melhores empresas para se trabalhar, mas também em 2019 nós fomos reconhecidas entre uma das 50 melhores empresas para as mulheres trabalharem, em 23º lugar. Esse ano, novamente, nós somos reconhecidas em 18º lugar entre as melhores empresas para as mulheres trabalharem no Brasil. Esse ano, em 2020, mesmo tendo sido um ano muito difícil, nós também fomos reconhecidos pela revista Exame entre as 52 empresas mais diversas do Brasil. Nós também estamos muito bem colocados no Glassdoor, entre as 10 empresas melhores avaliadas pelos colaboradores para se trabalhar. Então, uma série de reconhecimentos que refletem o comprometimento da MetLife com o bem-estar dos seus colaboradores, e o bem-estar pressupõe um ambiente de trabalho bastante qualitário. Eu faço um parênteses aqui só para pedir desculpas, porque a qualidade técnica dessa gravação não vai ser tão boa. Nós estamos todos em home office, hoje eu estou em casa sozinha, meu filho, eu moro sozinha, né? Meu filho até está aqui, mas ele está estudando no quarto e tem um projeto que ele precisa entregar, então ele não vai poder me ajudar. Então eu estou gravando esse vídeo sozinho e aí peço com a compreensão de todos pela qualidade técnica não tão boa. Bom, voltando para a MetLife, né, a equidade de gênero é um dos nossos pilares. A gente possui um código de conduta que fala dos valores e dos pilares da empresa, e já nesse código de conduta nós temos um capítulo com o título Promover a Igualdade de Oportunidades para Todos. Esse capítulo ele reúne 5 pilares. Esses pilares são promover a igualdade de oportunidade para todos, respeitar os outros, manifestar-se, não tolerar retaliação e promover a segurança no local de trabalho. Então, esses 5 pilares são relacionados a construir uma ótima empresa para se trabalhar, e o primeiro, principalmente, que diz promover a igualdade de oportunidade para todos, ele já reflete a preocupação da empresa em igualdade de condições, e aí que equidade de gênero se encaixa. Então, tudo começa no nosso código de conduta, né? Então, a empresa, ela considera que isso faz parte dos seus valores. Diante disso, a gente tem uma série de políticas e procedimentos que nos apoiam para que esse pilar seja sempre respeitado. O primeiro deles é referente a recrutamento e seleção, a porta de entrada da empresa. Então, hoje, e aí não só para recrutamento e seleção, mas também para promoção para outros níveis, né? Então, hoje, as nossas práticas de recursos humanos, ela inclui a obrigatoriedade da construção de um pipeline de candidatos diversos. O que isso quer dizer? Que nós temos cotas para recrutamento e seleção, para mulheres, para negros, etc. Não, nós não temos cotas, não é nossa intenção ter. Mas nós temos práticas que estimulam
uma forma mais inclusiva de contratação e que todos tenham a mesma chance. Então, o exemplo mais óbvio é que hoje todos os nossos recrutadores, eles já são recrutadores e recrutadoras, são treinados para buscarem um pipeline mais igualitário desde o começo. Então, questionar o gestor por que de determinadas habilidades, se essas habilidades, se esses pré-requisitos seriam excludentes ou não, tirar qualquer forma de linguagem ou de prática de recrutamento que possa ser considerada discriminatória, apresentar os currículos da forma mais justa possível e também construir um painel de entrevistadores que seja diverso. O que isso quer dizer? Que a gente nunca tem um painel de recrutadores só compostos por pessoas muito similares. Por exemplo, a gente não tem um painel de recrutadores composto só por homem ou só por executivos de determinado nível. A gente busca sempre diversidade no painel. É obrigatório ter no painel de entrevistadores diversidade. Não tem que ter mulher, tem que ter pessoas de níveis de níveis diferentes, idealmente alguma pessoa do comitê, né, ou que represente alguma das minorias também, para a gente ter mais diversidade de pluralidade de ideias na hora que a gente estiver avaliando aquela possibilidade daquele profissional para ingressar na empresa. Em alguns casos, pode acontecer de uma posição ser muito, muito específica e a gente não ter candidatos finalistas. A obrigatoriedade é que em cada processo seletivo tenha pelo menos uma mulher entre os três finalistas. Se for uma posição muito específica e isso não ocorrer, é obrigatório que o hiring manager, o gestor, né, a pessoa que está contratando, envie para o diretor, para o head ou para a head de diversidade global e de gestão de talentos da MetLife as razões e explicando de não ter encontrado diversidade no pipeline, explicando o processo seletivo em detalhes. Então, o fluxo de candidatos, como que foram passados no funil, né, quantas mulheres em cada fase, quais foram os requisitos, porque as mulheres não passaram para as próximas fases. E isso tudo feito, se a área de diversidade entender que, ok, todos os procedimentos inclusivos foram seguidos, mas não tínhamos candidatas dentro daquela posição por ser muito específica, que é realmente muito raro acontecer, a gente pode seguir. Caso contrário, muitas vezes eles falam, não, o processo não está inclusivo o suficiente, vamos começar. Então a empresa prefere demorar um pouco mais para se assegurar que o processo vai ser inclusivo do que explorar todas as oportunidades. E nesse processo, o próprio gestor, os recrutadores, eles vão explorando, vão refletindo, enfim, isso também como eu falei, não só para recrutamento e seleção para novos colaboradores, mas também para a promoção para outras vagas. Então a gente sempre pede que tenham candidatos para a promoção também sejam avaliadas mulheres para essas vagas. Como resultado de tudo isso, hoje nós temos 50% de mulheres em posições que a gente considera de supervisão, coordenação, e 40% de mulheres nas posições que a gente considera de alta liderança, que são gerência e acima. Então a gente ainda não está nos 50%, né, que é a representação da sociedade, que seria o ideal, mas a gente está quase lá. 40% é um bom número e isso tem reflexo desse tipo de prática que nós temos já adotados há um tempo. Também nos processos de promoção, a gente monitora os dados, então a gente monitora se nas avaliações de desempenho, se as mulheres estão sendo avaliadas com mais rigor do que os homens. Por exemplo, se a gente faz pela empresa e por áreas, se tem menos mulheres recebendo avaliação máxima do que homens. E se não, por quê? Será que a gente está avaliando corretamente? Será que a gente está colocando algum viés inconsciente nas nossas avaliações? A gente reflete sobre isso também. Bom, acabou a parte de recrutamento e seleção, o colaborador ou a colaboradora entraram na empresa, a gente tem o processo de integração, e o nosso processo de integração, ele já apresenta o nosso código de conduta, obviamente, as nossas políticas contra a discriminação,
e algumas dos nossos canais de comunicação. Um deles é o Speak Up, que é um ícone bastante simples de encontrar na nossa no próximo área de trabalho. Além disso, temos canais não só de compliance, mas com a nossa área legal, com a nossa área de recursos humanos, com o gestor. Enfim, é natural que cada colaboradora tem uma preferência por algum canal diferente, então nós temos vários canais diferentes para que o colaborador ou a colaboradora possam denunciar, possam conversar sobre possíveis práticas que eles consideram discriminatórias. Depois dos 60 dias, eles fazem uma avaliação com recursos humanos de como foi essa integração, e existe uma pergunta específica sobre equidade de gênero e se foi percebida alguma prática que pode ser considerada discriminatória pela empresa, e se sim, a gente reavalia, enfim, faz uma análise do que seria isso, se é algo que a gente pode mudar, se a gente pode melhorar, por que houve essa percepção, enfim. Então a gente faz todo um trabalho para esse colaborador. Nessa integração, o colaborador também ele é apresentado para algumas iniciativas muito bacanas. A primeira delas, que é muito importante na área de diversidade, é o nosso comitê de diversidade, os nossos comitês de diversidade. Nós no Brasil hoje temos 4 comitês de diversidades: o Comitê das Mulheres, o Comitê Afro, o Comitê de Pessoas com Deficiências e o Comitê LGBT. O Comitê das Mulheres é o comitê mais antigo que nós temos hoje, ele está ativo desde 2013, então é um comitê bastante maduro, já 7 anos de atuação e uma atuação bastante forte. Então, nesse meio tempo, eles começaram com várias atuações muito fortes ligadas a necessidades bem básicas mesmo das mulheres. Então, a implementação, por exemplo, da sala de amamentação, que a gente não tinha, em 2013 foi implementado pelo Comitê das Mulheres, e outras práticas para tornar a vida das mulheres melhor na MetLife, kit de maternidade, enfim. E hoje ele já evoluiu para questões bastante complexas, então elas organizam várias palestras, nós organizamos várias palestras. Por que eu falo elas? Porque o comitê ele é patrocinado pela empresa, mas a liderança é dos próprios funcionários. Então, quem lidera os comitês são os participantes desses grupos. Então, o protagonismo do Comitê das Mulheres vem das mulheres, e a empresa apoia isso através de umas certas ações, e os colaboradores, no geral, eles também participam como aliados. Essa figura do aliado é muito importante para a MetLife na construção de um mundo mais igualitário. A MetLife, ela não vê as iniciativas por igualdade como uma luta, como um embate. Ela vê como uma possibilidade de um mundo melhor para todos. Por exemplo, um mundo menos machista, um mundo menos sexista, um mundo menos discriminatório para as mulheres, obviamente vai ser muito melhor para as mulheres que sofrem mais com isso, mas também vai ser um mundo melhor para os homens. Então, um mundo menos machista é muito melhor para as mulheres e também para os homens. Por iniciativa do próprio Comitê das Mulheres, por exemplo, a licença paternidade foi estendida, porque elas falaram muito da necessidade de ter um parceiro em casa apoiando nesse momento tão difícil, tão delicado, tão muito bom, mas também muito delicado, né, de receber uma criança em casa. Uma outra iniciativa muito legal, as próprias mulheres trouxeram no comitê, trouxeram no ano passado duas palestras e uma discussão do documentário do grupo Papo de Homem, que é um grupo de discussão de assuntos relacionados ao papel atual do homem na sociedade, porque a gente via que os homens eles queriam muito ajudar, eles não querem ser machistas, eles querem apoiar as mulheres, eles muitas vezes tinham muitas dúvidas de como. Então o próprio Comitê das Mulheres trouxe isso e foi muito bacana o feedback. Então igualdade de gênero na MetLife ele é protagonizado sim pelas mulheres, mas não é um assunto único exclusivamente das mulheres, é um assunto de todos nós fazer com que a empresa seja um ambiente mais igualitário para todo mundo, né?
Bom, além disso, né, além de apresentar os comitês, os canais de comunicação, a MetLife, então o colaborador já está na empresa, a gente tem uma trilha de treinamento. A MetLife é uma empresa que investe muito em treinamento, nós temos muitos treinamentos, muitos técnicos, né, óbvio, pela natureza do nosso negócio, mas temos muitos treinamentos comportamentais também. E nesses treinamentos, vários são mandatórios, inclusive, alguns feitos pela área, pelo nosso departamento jurídico, ou por compliance até, falando que a MetLife são um pouco mais duros, falando que a MetLife, ela não compactua, ela não aceita nenhum comportamento discriminatório na empresa. Então a empresa é bastante clara em relação a isso. Então ela não aceita, e o nosso departamento jurídico, ele explica o que é considerado assédio moral, assédio sexual, assédio psicológico, enfim, para que todos tenham consciência disso, mas particularmente os gestores. Então a MetLife não aceita esse tipo de comportamento. E a gente vai um pouquinho além em recursos humanos, porque alguns comportamentos são óbvios, outros são um pouquinho mais delicados. Então, o mundo está em constante transformação, muitos colaboradores ou gestores, é muito comum eles não virem de empresas que têm essa preocupação tão forte com esses assuntos, então não tiveram tantos treinamentos, não tem tanto conhecimento, e muitas vezes eles não sabem como agir, ou tem práticas que eles nem percebem que são discriminatórias, mas que são consideradas incômodas por outros. Então a gente faz uma série de treinamentos. Além dos obrigatórios, a gente tem 2 plataformas muito completas, a MetLife, The Grid e My Learning, que se complementam, e eles são acessíveis 100% online, que está ajudando muito a gente nesse tempo de pandemia. Então nós ainda estamos 100% em home office, a gente veio 100% em home office há bastante tempo, né? Então isso ajuda bastante que seja acessível para todos online, porque a gente continua trabalhando muito nesse assunto. Em relação às mulheres, particularmente durante a pandemia, um dos assuntos que tem sido muito tratado é a dupla carga de trabalho, a dupla jornada de trabalho, porque embora cuidar da casa, cuidar dos filhos seja uma responsabilidade de ambos, né? A gente sabe que na vida real, infelizmente, os indicadores do Brasil são que a mulher ainda arca com uma possibilidade, com uma proporção maior, né, do cuidado dos filhos e do cuidado da casa. Então esse é um assunto que a gente tem tratado muito nos nossos grupos de discussão também. Bom, os treinamentos, então a gente já falou vários dos treinamentos mandatórios, treinamentos adicionais. A gente tem um microsite que é muito legal na MetLife, que é um site chamado Inclusão Começa Comigo. A Inclusão Começa Comigo, ele faz com que cada um de nós, a gente reflita sobre comportamentos adequados, como é que a gente pode melhorar, como é que, às vezes a gente tem algum comportamento que a gente não percebe como discriminatório, mas pode ser percebido pelo colega. Então, a Inclusão Começa Comigo é uma plataforma também de treinamento muito legal. Não são só treinamentos, mas também são observações em que a gente incorpora no dia a dia, né? Então essas são algumas das iniciativas da MetLife para colaboradores. Eu estou falando aqui bastante de colaboradores, obviamente, porque eu sou de recursos humanos, mas eu queria aproveitar o espaço para mencionar também algumas iniciativas que a gente tem externamente. Então, no ano passado, a gente percebeu, a MetLife, que a gente gostaria a gente está muito reconhecida como uma empresa que foca muito nos colaboradores em diversidade, e a gente gostaria de expandir isso para a sociedade, né? Um dos nossos pilares a gente quer transformar a comunidade, a gente tem um comprometimento muito grande com a comunidade que a gente está inserida na MetLife. E a partir daí, como eu falei, a MetLife é uma empresa muito grande, então tem um interesse muito grande de várias outras empresas em fazerem negócios com a MetLife, em trabalharem conosco. E a gente começou a incluir os nossos valores de igualdade em toda a nossa cadeia. Então hoje a gente tem uma plataforma de comunicação com os nossos parceiros, aí principalmente nossos corretores, tanto os corretores individuais como os corretores corporativos, né, tanto pequenas empresas que trabalham com seguro individual, como as grandes empresas que trabalham principalmente com seguro corporativo, para que eles entendam que para trabalhar com a MetLife é muito importante, para fazer parte da cadeia da MetLife, trabalhar para a MetLife como parceiro, fazer parte da nossa cadeia. A MetLife também espera que práticas de inclusão sejam seguidas, né? Que a gente não escolha um parceiro que tem práticas discriminatórias, enfim. Então a gente está fazendo toda uma comunicação desde 2019
e ao correr de 2020 para que toda a cadeia seja afetada e entenda a importância de um mundo mais justo. E aí, além, e para exemplificar, né, não só para parceiros, mas a gente também faz isso com os nossos clientes. Então, com os clientes, a gente tem uma iniciativa que é muito bacana, justamente para apoiar clientes, empresas que pensem como nós, né? Então, a gente tem uma iniciativa que chama Incentivo MetLife Pro Diversidade Feminina. Então, como vocês sabem, a MetLife a gente trabalha com seguro dental, seguro de vida e previdência privada no Brasil. E quando as empresas mandam, a empresa que a gente chama proponente, né, que seja um possível cliente, manda os dados para ter o seguro de vida com a gente, enfim, com toda a segurança, é super regulamentado esse envio dos dados, mas eles enviam os dados por gênero, os dados de salário, enfim, uma série de dados da massa de colaboradores dele. E a MetLife, né, a nossa equipe de subscrição, ela faz uma análise desses dados e vê se há equilíbrio de gênero e equilíbrio de salário, equidade salarial, que também é uma política da MetLife. Ou seja, se essa empresa tiver um mínimo de 40% de mulheres entre seu quadro de colaboradores e tiver todas as mulheres tiverem um salário maior ou igual a 90% dos homens, ou seja, se não ganhar igual, que ganhe muito perto, né, dos homens, de 90%, essas empresas recebem um desconto no prêmio mensal do seguro de vida como forma de agradecimento, de estimular, enfim, de reconhecer as empresas que praticam a equidade de gênero internamente entre seus colaboradores. Então, essas são uma série de iniciativas que a MetLife pratica para ter um ambiente interno dos colaboradores mais inclusivos e também impactar a sociedade, a comunidade que a gente vive, seja parceiros ou clientes, de uma forma positiva para inclusão e equidade de gênero. Que mais? Eu acho que um outro ponto importante para a gente falar, então tem muita coisa legal, falei de várias iniciativas legais, mas é claro que nem tudo é tão legal sempre, e a gente sempre está querendo inovar, sempre se transformar, o mundo está mudando de uma forma muito rápida, e nós temos um grupo aqui de embaixadores da marca. Então, o que são nossos embaixadores da marca? Eles são pessoas que são colaboradores, que são ou apaixonados pela MetLife, ou apaixonados por fazer do mundo corporativo um lugar mais agradável para se trabalhar, um lugar mais justo para todos, e que são como se fossem pequenos ombudsmen da empresa. Então eles sempre falam pra gente, olha, isso tá muito legal, e aí eles divulgam, ajudam a divulgar nas nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim. Ou eles também fazem o contrário, falam, olha, isso daqui não tá tão legal, vamos mudar, o que tem essa ideia? Então, enfim, então isso ajuda muito, então ter essa voz do colaborador, dar essa voz pro colaborador para que ele nos ajude em tudo, e aí não são só questões de diversidade, mas como nós temos muitas mulheres entre nós, né, eu falei 50% aí já de mulheres, então isso nas posições de liderança, de coordenador em cima e 40% das de liderança, então isso ajuda muito, as questões de equidade de gênero acabam vindo também por aí. Então, basicamente é isso, eu falei bastante rápido, de novo peço desculpas pela qualidade técnica do vídeo, fazer sozinho é um pouquinho difícil nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, mas gostaria de agradecer o espaço. Eu particularmente gosto muito dessa troca de ideias, porque me ajuda muito quando eu vejo os meus colegas de RH em outras empresas, o que eles têm feito e o que a gente poderia fazer de melhor. Então, super obrigada pelo espaço e espero que a gente continue essa troca de ideias bastante forte online, né, agora, ao longo de 2020, e que venham tempos mais fáceis e melhores para todos nós. Obrigada!